E Riamela, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está vendo essa aula ao vivo. Estamos aí num gap de 15 dias, né? Num espaço de tempo de 15 dias. Quando ocorreu os atentados lá em Israel, a gente ficou não, ficou bem transtornados ali naquele domingo, aquele fatídico sábado para domingo. E depois, no último domingo, nós tivemos a grande aula com o Rabino Shimon Brand. Quem não viu, gente, eu recomendo demais assistir. Responde muitas coisas, muitas perguntas, tira muitas dúvidas. Realmente super recomendado a assistir essa aula com o Rabino Shimon Bar. Bom, mas vamos pedir para quem está com o microfone ligado aí, só fechar, por gentileza. A gente, na última aula, só para vocês relembrarem, a gente estudou sobre o fim de Avimelech. Avimelech, o um dos filhos de Gidom, daquele grande chofeta, aquele grande juiz, que acabou matando os irmãos, deixou um, né? E depois ele se rebelou, ele mesmo se proclamou rei, e ele acabou morrendo de uma maneira bem trágica. E logo depois disso, o Midrash conta a história sobre como Hashem escolhe os governantes, né? Ele fala, inclusive, sobre o rei Belteshazzar, que era o filho de Nebuchadnezzar, ou seja, traduzindo para o português, Nabucodonosor. A história passa pela grande visão profética e tal, e grande evento de uma mão escrevendo na parede umas palavras, e aí chamam o Daniel Anavi, o profeta Daniel, e ele faz a grande revelação. Enfim, pois vimos a queda do rei Belshazzar. E chegamos então no sexto rei dessa fase do Tanar, do livro de Shofim, do livro de Reis, perdão, de Juízes, que é o Shofet Tolá. E é muito curta a passagem dele. O Midrash só conta algumas etapas dizendo o seguinte: o, o juiz Tolá conduziu os judeus após a morte de Avimelech, que retrata que não se sabe muito sobre ele, só que ele era da tribo de Itzahar, cujos membros eram todos Talmidei Chachamim, ou seja, grandes estudantes da Torá, grandes professores, grandes mestres. Os judeus se beneficiaram de seu sábio julgamento e ele cuidou para que as leis da Torá fossem cumpridas e os seus tratados, e se eles fossem tratados com justiça. E ele foi juiz por 23 anos. O sétimo, a gente entra no sétimo Shofet, o sétimo juiz foi Yair, depois da morte de Tolá, Yair, que era da tribo de Menash, foi apontado como juiz. E também não há muita informação sobre ele, apenas que ele era muito rico, muito abençoado, com uma família extremamente numerosa. Ele teve 30 filhos de muitas esposas, e cada filho podia se dar ao luxo de montar um burro elegante e possuir sua própria aldeia. Enquanto Yair viveu, os judeus não serviram a ídolos. Yair também os protegeu de todos os ataques inimigos. Nessa altura, vocês já conhecem, nós já sabemos como a história prossegue. Com a morte de Yair, os judeus foram atraídos para servir a deuses das nações ao seu redor. Naquela época, eles adoravam 7 deuses diferentes. O primeiro era o deus Baal, tudo letra minúscula no Deus, tá, gente? Deus
de Asherot, o terceiro era o deus de Aram, o quarto era o deus de Sidon, o quinto era o deus de Moav, o sexto era o deus de Amon, e o sétimo, o deus dos Pishlitim. Até agora, os judeus serviam a Hashem junto com esses deuses. Até agora. Só que eles pioraram. Depois da morte de Yair, eles realmente desistiram de servir a Hashem e adoravam apenas os deuses das nações. Não que eles realmente acreditassem nesses deuses, mas o seu Yetzirará, sua má inclinação, dizia para eles agir como os não-judeus. Poxa, era muito mais fácil servir aos outros deuses. Os outros deuses das outras religiões não lhes pediam que eles fizessem tantas mitzvot, ficassem tão aplicados os ensinamentos da Torá, não fossem tão religiosos, digamos assim. Então, eles acabaram optando pelo mais prazeroso. Os primeiros a começar a servir os ídolos foram as 2,5 tribos que ficaram no lado leste do Jordão. Eles estavam longe do resto dos outros judeus, cercados por nações não judias. Então, eles imitaram os seus caminhos. Interessante é que, como punição, Hashem enviou 2 das nações cujos deuses eles serviam, que foram os Plishtim e os Amorim. Perdão, Amonim, que lutaram contra eles. Nos 18 anos seguintes, os judeus que viviam lá do lado leste do Jordão sofreram com seus ataques. Enquanto isso, até os judeus que moravam nas terras de Israel começaram a servir ídolos. Hashem, portanto, permitiu que Amon entrassem em Eretz Israel. Os Amonim reuniram seu exército para a batalha. Eles queriam conquistar toda a terra de Israel. Isso seria insuportável. De repente, os judeus se lembraram quem poderia ajudá-los e eles clamaram a Hashem. Certamente, eles os resgataria desse problema, como sempre feito antes. Sempre havia feito antes. Eu quero trazer uma parábola para vocês que o Midrash conta. A rainha rebelde. O rei estava triste, a sua esposa, a rainha, o ignorava completamente. Ela nunca falou com ele, nunca olhou para ele. Ela estava ocupada com outros assuntos que pareciam mais importantes para ela. O que o rei poderia fazer para ela prestar atenção nele? Ele teve uma ideia. A próxima vez que a rainha fosse passear, a próxima vez que ela foi passear, ela foi atacada por uma gangue de homens selvagens. Ela não fazia ideia de que, na verdade, o rei havia contratado esses homens para assustá-la. De fato, a rainha estava assustada. A vida dela estava em perigo. A rainha chorou em voz alta: meu senhor, rei, me ajude. Este é um machal fácil. O rei é Hashem e a rainha é a nação judaica. Quando Hashem viu que os judeus o ignoraram, ele enviou seus vizinhos, os não-judeus, para oprimi-los. Quando Bnei Israel foram atacados pelo Amonim, eles clamaram a Hashem para salvá-los. Eles admitiram: fizemos mal ao deixar Hashem e servir os outros deuses, aos deuses. No entanto, enquanto eles se aproximavam de Hashem, eles continuavam a servir ídolos. A parte principal da Teshuvá estava faltando. Eles eram parecidos com alguém que, durante o Vidui, que é a confissão dos pecados em Yom Kippur, a reza, em Yom Kippur, diz: Hashem, eu falei Lashon Hara, por favor, me perdoe. Ao mesmo tempo, ele fala Lashon Hara com aqueles que estão ao lado dele na sinagoga. Hashem respondeu aos judeus: vejam quantas vezes eu já os salvei. Cada vez vocês deveriam ter ficado mais agradecidos. Em vez disso,
vocês voltaram aos ídolos de novo e de novo. Agora vão e clamem aos deuses a quem vocês servem. Deixem-nos ajudá-lo com seus problemas. Os judeus imploraram a Hashem, por favor, salve-nos. Estamos prontos para sofrer qualquer castigo por sua mão, seja fome ou doença, mas não podemos suportar a opressão de nossos inimigos. Bnei Israel perceberam que eles deveriam fazer chuvá séria para Hashem ter misericórdia. Então, eles desistiram de todo o culto a ídolos. E era isso que Hashem estava esperando. Hashem sofria com Bnei Israel o tempo que foram oprimidos. E ele é como um pai que sente dor o tempo todo que seu filho está com problema. Agora, ele estava feliz que eles fizeram chuvá e ele poderia ajudá-los. O exército de Amon se reuniu na terra de Menash, pronto para atacar os judeus. E os Amonim pensavam que os judeus ficariam tão assustados que se renderiam sem lutar. Mas Bnei Israel não fez nada disso. Eles reuniram seu exército para a guerra também em um lugar chamado Mitzpeh. Quando os Amonim viram isso, eles decidiram adiar o ataque. Eles esperariam por um momento melhor. Os Amonim retornaram até a sua terra, mas Bnei Israel sabia que o perigo ainda não havia terminado. Os Amonim retornariam a menos que o exército judeu marchasse para a terra de Amon e derrotasse seus inimigos. Este era o empreendimento mais perigoso. Qual general teria coragem de atacar Amon? Ok. Chegamos ao oitavo shofet, ao oitavo juiz. E Iftar. Iftar era filho mais velho de um homem da tribo da Shevet de Menash, chamado Gilad. Bom, Gilad também era o nome do distrito que ele morava. Esse estava localizado a leste do Rio Jordão. A mãe de Iftar não era muito respeitada na comunidade. De acordo com algumas explicações, ela veio de uma tribo diferente do seu marido. Homens e mulheres de diferentes tribos eram autorizados a se casar. Mas se uma mulher herdasse a propriedade de seu pai, ela geralmente procurava o marido da sua própria Shevet, da sua própria tribo. Se ela se casasse com alguém de uma tribo diferente, sua propriedade, sua terra, pertenceria mais tarde ao seu marido e filhos. E dessa maneira, seu lote de terra passaria para uma outra Shevet, outra tribo. Uma mulher com propriedade era, portanto, geralmente cuidadosa para não fazer isso. Mas a mãe de Iftar, que não era da tribo de Menash, insistiu em se casar com Gilad. Ela e o filho não eram, portanto, muito apreciados. Segundo outras explicações, a mãe de Iftar era uma mulher pecadora. Os irmãos mais novos de Iftar não gostavam da ideia de que seu desprezado irmão mais velho morasse na terra do seu pai. Não apenas isso, mas ele também era encarregado de gerenciá-la. Eles brigavam e discutiam com ele, até sua vida tornar-se infeliz. E ele fugiu. É claro que eles agiram errado. Os Zequinim, os anciãos e juízes da cidade não defenderam Iftar, nem protegeram de seus irmãos. Isso também estava errado da parte deles. E Iftar decidiu fugir das terras de Israel. Dessa forma, ele nunca se encontrariam com seus irmãos e brigariam com eles. Vou pedir para quem entrou agora, feche o áudio, por gentileza. Obrigado. Se ele ficasse nas terras de Israel, ele teria que visitar o Mishkan 3 vezes por ano. E a cada Pesach, Shavuot e Sukkot. Ele teria que levar seu maser, maser sheni, ou seja, a parte da colheita, para Jerusalém e comê-lo lá. Era muito provável que ele se deparasse com alguns de seus irmãos em Jerusalém.
Fora de Eretz Israel, ele não teria nenhuma dessas mitzvot. Assim, não havia perigo de ele esbarrar acidentalmente com a sua família. Era perigoso viver fora de Israel, cercado por inimigos. Mas Iftar era corajoso e ousado. Ele reuniu outros judeus que também eram ousados e aventureiros. Como Iftar, eles não estudaram muito a Torá. Juntos, esse grupo continuou atacando os inimigos dos judeus. Dessa maneira, eles ajudavam a Bnei Israel. Iftar e seus homens geralmente venciam essas lutas e viviam dos espólios que levavam do inimigo. Iftar tornou-se famoso como herói. Por isso, quando Bnei Israel estava procurando a pessoa certa para combater Amon, eles pensaram em Iftar. Ele não era um Talmid Chacham, mas eles sabiam que ele era uma pessoa digna e temente a Deus. Mas quem poderia convencer Iftar a esquecer sua antiga briga de família e voltar a Eretz Israel? Eles disseram a Iftar: sabemos que você é uma pessoa especial. Eles eram parentes de Iftar. Eles disseram a Iftar: mesmo sofrendo com seus irmãos, você não revidou e preferiu sair. Hashem certamente estará do nosso lado porque você é uma pessoa humilde. Decidimos, portanto, designá-lo como nosso general. Queremos que você lute contra Amon. Iftar entendeu que os Ziquinim, os anciões, só vieram a ele porque não tinham escolha. Não conseguiam encontrar mais ninguém para liderar na batalha. Ele, portanto, respondeu: eu sei que vocês realmente não se importam comigo. Por que vocês não me ajudaram quando meus irmãos me expulsaram de casa, de meu pai? É certo que agora, quando vocês estão com problemas, de repente vêm a mim? Onde vocês estavam até agora? Os nossos sábios contam da repressão de Iftar aos Zekanim, aprendemos uma lição importante. Às vezes também agimos de maneira semelhante aos Zequinim de Gilad, aos anciões de Gilad. Quando as coisas estão bem, quando estamos fortes e saudáveis, temos comida suficiente e vivemos em paz, não levamos as nossas tefilot, ou seja, as nossas rezas, tão a sério. Estamos ocupados com muitos outros assuntos, lógico, menos importantes, e deixamos de recorrer a Hashem com todo o nosso coração. Nós achamos que não precisamos tanto dele, então, às vezes, Shalom, Deus nos livre, as coisas mudam. Há uma guerra, ou a família perde sua parnassá, seu sustento, ou alguém fica doente. De repente, começamos a implorar para Deus a sério e de todo o coração. Por favor, ajude-nos. Hashem pode responder: por que você não lembra de mim? Por que você se lembra de mim somente agora que está com problemas? Onde estavam seus pensamentos quando as coisas estavam bem? Portanto, nossos Rahamim nos aconselham a dedicar muito tempo às nossas tefilot, às nossas rezas, e a nos concentrarmos mesmo quando estamos felizes e temos o que precisamos. Devemos agradecer a Hashem por todas as coisas boas que Ele está constantemente nos dando. E devemos pedir a Ele: por favor, Hashem, continue a nos manter bem, a nos dar parnassá e mantenha a paz. Se Hashem ver que pensamos nele a cada momento, ele estará sempre satisfeito conosco. Os Zequinim de Gilad, os anciões de Gilad, responderam a Iftar: o que você disse é verdade, mas lamentamos nossas ações passadas e queremos mostrar que mudamos. E é por isso que nós, os Zequinim de Gilad, viemos aqui pessoalmente. Nós não enviamos apenas o mensageiro para falar com você. Queremos fazer-lhe uma oferta ainda. Depois da guerra, nós o nomearemos líder de todo o povo de Gilad. Iftar respondeu: vocês não estão me oferecendo nenhuma honra especial. Se eu perder a guerra, vocês não me aceitarão como seu líder. E eu vencer, automaticamente mereço me tornar líder do povo judeu. Se vocês realmente desejam me honrar, então concordem agora em me nomear líder de todo o povo judeu.
Nós concordamos, responderam os Zequenim de Gilad. Iftá, então, retornou à terra de Menash com os Zequenim. Todos os Bnei Israel aceitaram Iftá como seu shofet, seu juiz. Ele não era nenhum Talmid Chacham, nenhum tzadik exemplar, mas como essa geração era pouco versada na Torá e nas mitzvot, ele não merecia ter um líder de nível maior. Primeiro, Iftar viajou a Mitzpé. Mitzpé era um lugar na Shevet, na tribo de Binyamin, onde os judeus costumavam se reunir. Havia um Mishbeach lá, que foi montado como um local para oração, ou seja, havia um, um altar. E Iftar rezou para Hashem por sucesso. Ele pediu a Hashem que tivesse piedade do povo judeu e os perdoasse, assim como ele, Iftar, os havia perdoado por expulsá-lo. Iftar era um shofet, era um juiz sábio. Ele não correu para a guerra. Ele primeiro enviou mensageiros ao rei de Amon para ver se eles poderiam chegar a um acordo. Talvez uma batalha poderia ser evitada. Ele instruiu os mensageiros a perguntar ao rei Amon, o rei de Amon, por que você veio lutar contra nós? Nós nunca fizemos nada de errado para você. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem a razão pelo qual foi muito ingrato da parte de Amon atacar os judeus? Lembrem dos antepassados da nação dos amonitas. Lembrem-se. Resposta. Os Amonim, assim como os Moabim, eram parentes dos judeus. Os antepassados deles eram os sobrinhos de Abraham. Lot. Se não fosse por Abraham, Lot não teria sobrevivido. Abraham salvou Lot da morte das mãos de 4 reis que capturaram. Mais tarde, Hashem resgatou Lot de Sidom pelo mérito de Abraham. Os Amonim deveriam, portanto, serem gratos aos descendentes de Abraham. Eles não tinham o direito de atacá-los. Os mensageiros voltaram com a seguinte resposta do rei de Amon: nossa nação está zangada com vocês, os judeus. Depois que vocês saíram do Egito, vocês tiraram algumas terras de nós e de Moab, nosso parente próximo. O lado leste do Jordão onde vocês vivem agora, na verdade, nos pertence. Devolva-o para nós e nós iremos e não iremos mais atacá-los. Quando Iftar ouviu isso, ele enviou outro grupo de mensageiros ao rei de Amon. E essa foi a resposta de Iftar. Vocês não têm direito à terra a leste do Jordão em que vivemos, por 2 razões. A primeira, nossos antepassados nunca conquistaram nenhuma terra de vocês. Eles conquistaram a terra de Sihon, rei dos Amorim. Todas as nossas guerras são travadas pelo comando de Hashem. A terra inteira pertence a ele. E ele decide que terra dar a quem. Deixe-me descrever a você exatamente o que aconteceu depois que os judeus deixaram o Egito. Nossos antepassados queriam atravessar Edom e Moab. Porém, para alcançar a terra de Israel, eles enviaram mensagens aos reis de Moab, aos reis de ambos os países. Por favor, deixe-nos atravessar sua terra. Edom e Moab se recusaram. Edom, além disso, preparou-se para o ataque contra o Bnei Israel. Ainda assim, Bnei Israel não lutaram contra eles, porque Hashem não permitiu. Em vez disso, ele falou, nossos antepassados circundaram esses países. Em seguida, chegaram à fronteira do reino de Emori, governado pelo rei de Sihon. O reino Amori incluía parte da terra de Amon e de Moab. Porque Sihon a conquistara de vocês. Os nossos antepassados pediram a Sihon, por favor, deixe-nos passar por sua terra, para que possamos rapidamente chegar a Eretz Israel. Sihon recusou
E ele reuniu seu exército para atacar os judeus. Hashem permitiu que os judeus revidassem. Eles venceram a guerra contra com grandes milagres. Sihon foi morto e o reino Amori caiu nas mãos dos Bnei Israel. Dessa forma, eles ganharam algumas terras de Amon e Moab. Agora me digam, como vocês podem reivindicar de volta a nossa terra que nem lhes pertencia na época em que nossos antepassados a conquistaram? O rei que governava Moab naquela época, Balac, nunca argumentou que Bnei Israel havia tomado a terra dele. Nem outro rei de Amon ou Moab jamais se queixou dos judeus. Isso porque Bnei Israel nunca os atacou. Apenas Sihon, que havia conquistado sua terra anteriormente. Agora, de repente, 300 anos depois, vocês aparecem e reclamam que possuímos suas terras? Sua reivindicação não faz sentido. E mesmo que, digamos, tivéssemos conquistado as terras diretamente de vocês, elas de qualquer forma seriam nossas. Nós acreditamos em nosso Deus e ele nos ajuda a conquistar as terras. Já vocês acreditam em Chemosh, teu Deus? Se nosso Deus nos ordenar tomar uma certa terra e vencemos, podemos mantê-la. Vocês fariam o mesmo se achassem que seu Deus assim ordenou. Nós não fizemos mal a vocês. Qual é o seu motivo para nos atacar? Nosso Deus irá puni-los. Os argumentos de Iftar faziam sentido, mas o rei de Amon não os aceitou. Ele anunciou que continuaria lutando contra os judeus. O espírito de Hashem tomou conta de Iftar. De repente, ele ficou cheio de força e coragem. Hashem estava do lado dele. Iftar reuniu seu exército e marchou através do Jordão para combater o rei de Amon em sua própria terra. Seria uma guerra perigosa. Iftar, portanto, fez uma promessa. Hashem, se o Senhor der Amon em minhas mãos e me deixar voltar em paz, eu lhe oferecerei como Korban Olá, o sacrifício completamente queimado, a primeira coisa que sair da minha propriedade. Iftar achou que era uma promessa nobre. Ele tinha muitos animais caros em sua propriedade. Ele estava pronto para oferecer a Hashem até uma vaca ou um touro altamente valorizado, se necessário. Ele esperava que Hashem o ajudasse pelo mérito, ou seja, pelo zerut dessa promessa. No entanto, antes que uma pessoa faça uma promessa, ela deve pensar cuidadosamente. Embora Iftar tinha tido boas intenções, ele não considerou que o que poderia acontecer. E se um porco, ou um cachorro, ou um camelo saísse primeiro? É proibido sacrificar qualquer animal também impuro. Nesse caso, a promessa de Iftar seria inútil, o que é uma haverá, é um pecado. Hashem ficou bravo com Iftar por sua promessa descuidada. Já que Bnei Israel fizeram tchuvá, Hashem ajudou Iftar a vencer a guerra. Depois disso, os Amonim não ousaram mais atacar os judeus. Iftar voltou para casa muito feliz. Ele venceu a guerra. Haveria paz na terra novamente. Iftar retornou a Mispé, onde ficava a sua propriedade. Sua única filha, ouviu falar sobre o seu retorno. Ela planejou uma grande recepção para o seu pai e salvar o povo judeu de seus inimigos. Ela saiu de casa para encontrá-lo, tocando um tambor e dançando. No entanto, ela cometeu um erro. Ela não agiu como uma tziniut, ou seja, com a modéstia adequada para uma garota judia. Teria sido apropriado ela não sair de casa e receber o pai em particular, já que ela saiu de forma imprudente. Ela fez com que coisas terríveis acontecessem. Quando Iftar viu a filha se aproximar, sua alegria se transformou em profundo desespero. Ele se lembrou da sua promessa. Iftar temia a Deus e era muito honesto. Ele nunca pensaria em quebrar sua promessa. Então, sua filha teria que ser sacrificada a Hashem. Ele rasgou suas roupas, como se faz quando um parente próximo morre, e gritou: Ai, minha filha, o que você fez comigo? Eu prometi que sacrificaria a Hashem a primeira coisa que saísse da minha casa. Não posso voltar atrás na minha palavra.
Iftar costumava assistir seus vizinhos não-judeus sacrificarem seus filhos aos deuses. Portanto, ele realmente pretendia sacrificar sua filha. Ele também tinha maus vizinhos da Shevet de Efraim, da tribo de Efraim, que serviam a ídolos e sacrificavam seus filhos para ele. Mas a filha de Iftar entendeu imediatamente o erro do pai. Pai, protestou ela, a Torá ordena que um judeu ofereça apenas sacrifícios de animais. Não diz em nenhum lugar que alguém deve sacrificar filhos. É verdade, disse Iftar, mas uma promessa a Hashem é sagrada. Seria um pecado terrível quebrá-la. Veja, insistiu a filha de Iftar, nosso antepassado Jacó fez uma promessa a caminho da casa de Lavã. Se o Senhor, Hashem, me deixar voltar em paz à casa de meu pai, dar-lhe-ei 1/10 de tudo que eu tenho. Hashem deu a ele 12 filhos, mas ele nunca sacrificou nenhum deles a Hashem. E Iftar não queria ouvi-la. Meu caso é diferente, explicou ele. Eu não sou uma pessoa privada, sou um líder do povo judeu. Se o rei ou um juiz do Sanhedrin, a mais alta corte judaica, decreta algo e alguém não mantém o decreto, ele é condenado à morte. Da mesma forma, se eu, líder, faço uma promessa no momento da guerra, ela deve ser cumprida. Deve haver uma saída, insistiu a filha de Iftar. Os juízes do Sanhedrin podem cancelar sua promessa. A filha de Iftar queria visitar o juiz do Sanhedrin para perguntar a eles, mas ela nunca foi realmente. Talvez ela tivesse envergonhada. Iftar também nunca foi ao Sanhedrin. Eu sou o líder do povo judeu, disse ele. Não seria honroso eu ir aos juízes? Eles venham até mim se quiserem me dizer alguma coisa. Quando a filha de Iftar viu que seu pai se recusava a mudar de ideia, ela disse, por favor, espere 2 meses antes de cumprir sua promessa. Quero ir a algum lugar solitário nas montanhas junto com as minhas amigas para lamentar o fim da minha jovem vida. Você pode ir, concordou Iftar. Eu vou esperar. Durante esse tempo, Pinhas, o chefe do Sanhedrin, ouviu falar da estranha promessa de Iftar. Pinhas sabia, é claro, que tal promessa não poderia ser cumprida. Ele deveria ter ido imediatamente verificar e avisá-lo. No entanto, Pinhas disse, não seria honroso para mim, o filho de um Kohen Gadol, o chefe do Sanhedrin, correr atrás das pessoas. O trabalho delas é vir até nós. Caso contrário, eles perderão todo o respeito pelo Sanhedrin. Vamos esperar Iftar, certamente virá até aqui. Depois de 2 meses, Iftar não havia ido perguntar ao Sanhedrin, nem Pinhas havia ido até Iftar. A filha de Iftar voltou das montanhas, pronta para ser sacrificada. O Passuk, o verso no Sefer Shoftim, não nos conta claramente o que aconteceu então, apenas menciona Iftar cumpriu sua promessa. Segundo algumas explicações, Iftar colocou sua filha em um local isolado e ela nunca se casou. No entanto, nossos sábios explicam que uma coisa terrível realmente aconteceu. Iftar sacrificou sua filha. Ele foi punido por Hashem, Midah Niged Nidah, ou seja, pecado por pecado, tem uma outra expressão que não estou conseguindo vir na minha cabeça. Medida por medida. Ele a cortou em pedaços para um sacrifício de Allah e por causa disso foi obrigado a sofrer uma doença horrível. Um após outro, os membros do seu corpo caíram até que ele morreu. Isso aconteceu 6 anos depois de que Iftar se tornou um chofé. Pinhas também foi punido medida por medida, midá kineged midá. Orua HaKodesh, o Espírito Divino, deixou ele não fez nada, ele não fez nada para impedir que algo tão horrível acontecesse. Portanto, o Espírito de Hashem se afastou dele e ele perdeu sua alta posição. O resto dos juízes do Sanhedrin e todos os Bnei Israel também foram punidos por permitirem que isso acontecesse. E a gente vai ver isso na próxima parte dessa história de Iftar. Na próxima. Bezat Hashem. Queridos, perguntas? Alguma pergunta? Não? Então, deixa eu interromper a aula.